Melhorou, né? Retomou. Bom, é uma experiência nova aí para a gente. Lógico que a presencial eu domino um pouquinho mais, né? Já são alguns anos aí fazendo isso, mas temos que nos adaptar aí. Acho que vai ser legal para todos. Eu tirei o áudio de vocês para que não dê tanta interferência aqui, tá? Mas no final daí eu abro o áudio de todo mundo, ou durante a apresentação vocês podem ir mandando mensagem, na medida do possível eu tento ir respondendo, ok? Então o assunto dessa aula é mais ou menos relacionado com o que foi passado para vocês no fórum, então vocês já estão mais ou menos sabendo o conteúdo, né? Então fica mais fácil aí para a gente interagir, ok? Então qualquer coisa vocês mandem mensagem aí que eu vou tentando esclarecer para vocês. Então tá bom. Então é assim, o que é esse ajuste funcional estético? Esse ajuste funcional estético está relacionado aos trabalhos que nós recebemos no laboratório. Você tem que fazer uma adaptação, né? Normalmente se faz alguns ajustes para deixar isso mais individualizado para a boca do paciente de vocês. Só que para chegar nessa fase, você tem várias etapas que você vai seguindo no teu dia a dia de clínica, né? Quando nós retornarmos às atividades, vocês vão ver que vai ser exatamente o que vocês vão desenvolver. Então, é uma sequência meio lógica, assim. Passa desde a avaliação clínica, a avaliação radiográfica, então não existe prótese fixa sem passar por essas etapas, né? Você não consegue fazer um planejamento, uma execução de um trabalho, sem que você consiga realmente passar por todas as fases de maneira mais completa possível. Então, você tem que fazer uma avaliação clínica adequada, avaliação radiográfica, você tem que saber como os pilares, os retentores, como é que está a inserção óssea. Tem que ter um modelo de estudo para todos os casos. Montagem articulador, alguns profissionais acabam fazendo essa montagem para casos mais extensos, mas para nós enxergamos que é necessário para todos os casos. Enceramento diagnóstico, esteroplastia diagnóstica, em alguns casos nós fazemos, em casos mais complexos, então depende muito da sua habilidade para fazer essa etapa. Existem várias técnicas para fazer essa seroplastia, e no decorrer das clínicas nós vamos demonstrar essas daí. A técnica de preparo, como eu já falei com vocês em aulas anteriores, vai depender muito de qual material você selecionou para o teu caso. Tá? Qual material que você escolheu? Vai ser uma prótese metal free, vai ser uma metalocerâmica, vai ser uma prótese acrílica por um período mais longo. Então, vai definir qual vai ser a técnica, qual vai ser a quantidade de desgaste. A partir daí, a gente passa para a reabilitação provisória. A técnica que você vai empregar, é claro que vocês adoram da resina esculpida, mais conhecida como a técnica da bolinha, vocês já são experts nessa técnica, mas você tem uma gama enorme de técnicas de confecção de provisório. É uma das etapas mais importantes, tá? Porque é onde a gente vai tirar todas as dúvidas com relação a tudo aquilo que nós planejamos anteriormente, na estética, na fonética, na dimensão vertical, no padrão oclusal, se você vai manter um pilar vital ou não. Então, tudo isso, você vai esclarecer essas dúvidas enquanto está em provisório. Vai melhorar o periodonto do paciente. A partir dessa etapa, a gente diz que é a fase que você teve que raciocinar mais em cima do trabalho. A partir daí, é uma sequência. Tá? Então, eu fiz o preparo, instalei provisório, tirei todas as dúvidas com relação a tudo aquilo que eu tinha planejado anteriormente, aí eu vou passar para técnicas de montagem articulador semi-ajustável dos modelos de trabalho, e o foco dessa aula está mais aqui nesse ponto, tá? Na prova, ajuste e remontagem da estrutura, e, eventualmente, provas e ajustes da cerâmica. Esses dois tópicos é que a gente foca mais nessa aula. A partir daí, dos ajustes, dos retoques finais, a gente parte para a técnica de cimentação, que vocês também já vão ter deixado determinado de acordo com o material que você escolheu, né? E toda a prótese, obrigatoriamente, você tem que dispensar teu paciente, já deixando claro com ele
quais são os cuidados que ele deve ter com relação à utilização dessas próteses e principalmente com relação à manutenção dessas próteses e da obrigatoriedade de ele fazer consultas de manutenção posteriormente para aumentar a longevidade dessa prótese. Tem que deixar claro para ele que essas manutenções não são focadas em querer receber mais dinheiro do paciente, mas sim para aumentar a longevidade. É uma consulta que fica mais acessível para ele do que ter que trocar novamente todo o trabalho. Então, isso aumenta muito a longevidade. Então, assim, esse caso clínico chegou para a gente no curso de pós, alguns anos atrás, a queixa de delaminação da cerâmica, ou seja, fratura ali da cerâmica. Fora isso, nós tínhamos algumas outras alterações, né? Curva de espia alterado, a coloração dessa cerâmica inadequada, possivelmente porque o preparo foi inadequado, faltou espaço para o metal, espaço para cerâmica opaca, dentina, esmalte, assim por diante. Então, uma infinidade de falhas que acabam levando a esse tipo de resultado final. E não é isso que a gente busca. Bom, esse paciente, aqui a gente já está pulando para uma etapa do preparo e moldagem. Mas até nós chegarmos nisso, lembre-se dos itens anteriores. Então, foi feita a análise do paciente, análise clínica, análise fotográfica, análise radiográfica, foi analisado o periodonto. Esse paciente, anteriormente, quando nós instalamos, tiveram que ser instalados alguns núcleos, foi realizado cirurgias periodontais. A partir daí, após o período de cicatrização, instalou-se os provisórios, os novos provisórios, né? Ali foram feitos 2 jogos de provisórios imediatos e depois provisórios realizados por laboratório, onde permaneceu por um tempo adequado até chegarmos no momento de fazer a moldagem. A técnica de moldagem, você vai escolher, como a gente já conversou isso em aulas anteriores, tá? Se você domina a técnica de casquete, se você domina a técnica de fio, você vai usar a técnica do fio único, fio duplo seletivo. Uma técnica vai funcionar melhor e você vai se adaptar a uma técnica. Você vai ter uma facilidade maior com uma ou outra técnica, né? Isso daí é com relação ao treinamento. A partir dessa moldagem, o laboratório confeccionou para a gente a infraestrutura. Tá? Essa infraestrutura foi o tópico lá da segunda questão do nosso fórum, né, que foi lá colocado. Tá, e se eventualmente você vai provar uma infraestrutura inteira, um monobloco que a gente fala, e você aperta de um lado, ele desloca do outro, acaba tendo um movimento de báscula. Normalmente o que nós fazemos é o que vocês já colocaram lá. Veja ali, bem nesse ponto central, nós temos um corte, um desgaste. Em outra região, fizemos um outro desgaste. Quase sempre, nós realizamos esse corte, mas nada impede de você pedir para o laboratório já enviar para vocês seccionado. Tá? Mas, caso haja necessidade, nós mesmos fazemos essa secção no momento da prova. Você observou que está tendo báscula, veja a região mais próxima onde está tendo deslocamento e faça esse corte. Normalmente fazemos com disquinho de carburum. Não adianta querer fazer com brocas transmetais. Vai cortar? Vai. Mas a espessura do corte vai ser muito grande. Aí vai refletir no que isso? No teu ponto de solda. Quando o laboratório fazer a solda, vai ter uma área maior de fragilidade. Então, quanto menor, quanto mais fino, mais delgado esse corte, melhor. Então, o ideal é essa espessura aqui dessa região. Essa daqui já está um pouquinho exagerada, certo? Então, quando for fazer a solda, pode acontecer de ficar um ponto mais fragilizado. Ah, não entendi. Como é que nós fazemos essa solda? Na boca, ninguém vai chegar com um maçarico e tentar soldar a infraestrutura na boca. Termos solda, para nós, é com resina acrílica, uma resina. Nós acrescentamos aqui algum fiozinho de aço ou brocas velhas para ajudar a estabilizar. A única função é aumentar a estabilidade. Muitos profissionais simplesmente colocam a resina acrílica, fazem a união
Você move com cuidado da boca, né, porque pode ter um deslocamento no momento da emoção, então observe certinho se quando você fez o corte, se a báscula desapareceu, maravilha. Você faz a fixação com resina acrílica e, eventualmente, você acrescenta esses fios de aço ou brocas antigas ali para aumentar a estabilidade. Remove-se com cuidado, ok? É encaminhado para o laboratório vai vazar um novo modelo de gesso, um revestimento certinho, e vai fazer a soldagem, aí sim, a solda com maçarico, com metal, eventualmente uma solda laser, para que você faça uma nova prova. E aí você vai chegar o momento de fazer a prova na boca. Um dos pontos importantes é fazer o registro intramaxilar. Nesse paciente, não houve alteração de dimensão vertical, e aqui, ó, bem nessa região, nós temos um contato ali dental, né, do superior com o inferior. Então, esse contato está me mantendo a dimensão vertical de oclusão. Caso eu não tivesse esses contatos, como é que eu deveria trabalhar com esse paciente para realmente saber qual é a dimensão vertical correta? Nós teríamos que relembrar os conceitos de prótese total, né? Vocês vão escutar repetindo 50 vezes da importância da prótese total para a reabilitação oral. Né? Como eu já falei em aula para vocês, você pode não gostar da prótese total, peguei trauma da zincoenólica, né? Mas os conceitos teóricos, você vai ter que carregar isso para o resto da vida. Tá? Porque nesse ponto, nesse caso, vocês vão ver que a primeira coisa que a gente está analisando, dimensão vertical. Se eu não tivesse nenhum contato dental, eu deveria usar alguma técnica de determinação de dimensão vertical que eu aprendi na prótese total. Se é técnica da deglutição, técnica fonética, técnica de Willis, você vai utilizar alguma delas, né, para ter certeza dessa dimensão. A partir do momento que eu tenho certeza que a dimensão está correta, nesse caso eu tinha contato dentário, então foi mais fácil, eu tenho que fazer registro de 3 pontos. A maneira mais fácil é acrescentar pontos de resina acrílica, ok? Nessa fase, uma outra coisa que a gente tem que analisar também é o espaço que eu tenho para aplicação da cerâmica. E uma das falhas mais comuns é você não observar esse espaço e, na sequência, quando vem a cerâmica aplicada, acaba tendo a necessidade de ajuste da cerâmica, eu começo a ajustar a cerâmica e acaba aparecendo metal. Ou fica pouca cerâmica de esmalte, dentina, fica parecendo um trabalho muito opaco. Então, a falha está na falta de ajuste na infraestrutura metálica. Então, eu posso ter pecado em alguns momentos. Eu posso ter feito um preparo muito pequeno, né? Fiquei com receio de desgastar demais, não dei espaço suficiente para o laboratório. Em contrapartida, ele faz uma infraestrutura com a espessura certa, mas como o preparo estava inadequado, essa estrutura ficou um pouco volumosa. Ele vai aplicar cerâmica, essa cerâmica vai ficar com sobrecontorno. A hora que você chega na boca, você tem que ficar ajustando, fica um trabalho feio. Ok? Bom, após esse registro, nós fazemos a nossa moldagem de transferência. A partir dessa moldagem de transferência, nós vamos ter um novo modelo de trabalho. Quando nós temos trabalhos unitários, muitas vezes pode fazer essa transferência do coping no caso alginado, né, sem assim, muitos riscos de ter um deslocamento desse coping. Trabalhos maiores, acaba sendo mais pertinente você usar elastômero. Né? Pode ser um silicone de condensação, um silicone de adição. Ah, mas não vai ficar muito caro? Caro vai ser a necessidade de um retrabalho. O material não é o mais caro é a hora clínica. Então, nesses casos, não adianta querer economizar em material. Nós escolhemos fazer com silicone de adição, fizemos a transferência, você vai capturar essa estrutura da boca e ela vai sair junto com a sua moldagem. Pessoal, fique bem atento nessa fase. Se você tiver alguma dúvida, será que ela saiu sem deslocamento? Será que ela saiu certo? O principal sinal assim, de que ela teve um deslocamento é o material de moldagem entrar dentro do coping. Tá? Se você tivesse aqui um material de moldagem dentro do coping, é sinal que essa infraestrutura tinha deslocado no momento da moldagem e transferência. Não tenha preguiça. Remova, coloque novamente na boca e refaça. Caso contrário, a cerâmica vem aplicada de maneira equivocada. Na sequência, o laboratório aplica a cerâmica,
Em muitos momentos, nós pedimos para que venha sem o glaseamento. Aqui já está na fase da cerâmica glaseada, da cerâmica vitrificada. Qual é a vantagem de já vir com o glaze? A vantagem é que você elimina uma etapa. Porém, se você precisar de alguns ajustes, nem sempre você vai conseguir identificar de maneira precisa os contatos, principalmente com papel carbono. Você vai acabar tendo que asperizar a superfície, para daí fazer a checagem de contatos olusais errados, algum ajuste necessário ali, ponte com pressão excessiva no rebordo. Tá? Então, em alguns momentos, é preferível vir sem o glaze para facilitar o teu ajuste. Mas, caso você queira já que venha com glaze, se for ajustes delicados, não tem problema. Você, com uma sequência de borrachas diamantadas, você consegue devolver o brilho para a cerâmica, tá? Que é uma etapa muito importante. Ah, por que devolver o brilho? Para deixar ela mais bonita? Não. O fato de você deixar uma superfície mais áspera facilita a propagação de trinca nessa cerâmica. Fatalmente vai acabar tendo uma delaminação, uma fratura da cerâmica de maneira mais fácil. É importante no final você tem uma superfície extremamente lisa. Como a gente já sabe, a maioria de vocês já tem aquele kit daquele professor famoso, que tem todas as cerâmicas, todas as borrachas necessárias para devolver o brilho da cerâmica. E, posteriormente, instalamos o trabalho na boca. Então, foi uma sequência, tentando seguir todos aqueles passos que eu pontuei para vocês anteriormente. Ok? Bom, assim, agora tem alguns pontos que a gente leva em consideração para melhorar o resultado final da cerâmica. Ficou um trabalho aceitável? Ficou aceitável. Poderia ter algumas correções? Com certeza. Dificilmente a gente chega na perfeição. Mas, relembrando como era o caso inicialmente, melhorou muito. Mas, quanto mais nós treinarmos nossa análise crítica ali do trabalho, vocês vão observar que cada vez mais vocês vão ser mais detalhistas, vão tornar aqueles dentistas mais criteriosos. Às vezes fica até meio chato, né? Mas vocês vão ver que cada vez fica mais fácil. Como eu já falei em aula para vocês, nós não somos pessoas normais, né? As pessoas normais, quando conversam, olham para os olhos. A gente vai conversar com alguém, já vai direto para a boca. Então, é mais ou menos por aí. Esse caso é um caso onde nós fizemos um trabalho metal-free. Os mesmos cuidados que nós tivemos com a metalocerâmica, nós devemos ter com a metal-free. A metal-free tem um inconveniente. Se nessa fase aqui, onde nós vamos provar o nosso trabalho na boca do paciente, acontecer uma báscula, pessoal, não tem o que fazer. Não existe solda para metal-free. Pelo menos eu desconheço. Tá? Se eventualmente der uma báscula, obrigatoriamente você vai ter que fazer uma nova moldagem e repetir o trabalho. Ou houve uma falha, uma distorção na tua moldagem, ou houve uma falha no vazamento do gesso, algum problema aconteceu para que essa estrutura viesse mal adaptada, viesse com báscula. Aí, se não for báscula, foi só o grau negativo, que era a primeira questão lá do fórum de vocês. Se tem uma desadaptação na parte interna, no degrau negativo, degrau positivo, é possível o ajuste. Preferencialmente, o ajuste sempre na infraestrutura, independente de ser metal-free ou ser metálica, a infraestrutura, você pode fazer o ajuste. Com cuidado, mas sempre dando preferência para fazer o desgaste na infraestrutura. Desgastar o dente, né, é muito temerário, né, porque você pode causar uma desatação ainda maior. Antes de fazer tudo isso, observe se não ficou com resto de cimento remanescente lá do teu provisório. Você pode, uma broca multilaminada ou uma ponta diamantada, fazer um polimento no preparo, mas não queira fazer desgastes. Tá? Desgastes vai aumentar a desadaptação. Não existe cimento milagroso que vai fechar a gap. Tá? Se tem um gap, paciência, vai ter que remoldar e refazer o trabalho. Né? Não confie em nenhum cimento milagroso que vai fechar o gap. Então, fazendo a prova, tá? Normalmente, caso gere alguma dúvida, nós fazemos uma radiografia para conferir a adaptação. A adaptação está correta? Maravilha. Próxima etapa, registro interoclusal. A técnica que você vai empregar
é a que você melhor se adapta. Esse tipo de situação acaba sendo sempre mais pertinente o registro com resina acrílica, é o que acaba ficando melhor. Mesma sequência, veja, no anterior é um caso maior, fizemos com elastômero. Aqui 3 elementos, fizemos com elastômero. O cuidado que a gente acaba tendo é que nós fazemos em passo único, dupla impressão em passo único, mais fácil, mais rápido. Só que para isso você acaba tendo que trabalhar 4 mãos, dificilmente você vai conseguir fazer isso sozinho. Encaminhado para o laboratório, veja, esse caso veio para a nossa prova sem estar com glaseamento, facilitou o ajuste. Um outro item bem importante que eu não falei anteriormente, o primeiro ajuste que a gente acaba fazendo, independente de ser um trabalho unitário ou ser um trabalho múltiplo, é conferir ponto de contato proximal. Normalmente, é o primeiro local que a gente tem que ajustar. Se tiver faltando, não tem o que você fazer. Você vai ter que reencaminhar para o laboratório e ele vai ter que aplicar cerâmica nessa região proximal. Mas o mais comum é vir em excesso. É até preferível que venha em excesso, porque você ajusta direto na boca do paciente. Você tem como identificar isso e ajustar. Como eu falei, a falta de contato é pior, porque não tem o que o dentista fazer. Quem vai ter que corrigir é o laboratório. Agora, se estiver em excesso, você só tem que identificar onde está esse excesso, e com uma ponta diamantada você faz o ajuste. Mas não está tão apertado esse contato. Como é que eu identifico isso? Passando o fio dental. Normalmente, quando o ponto de contato está apertado, você vai tentar passar o fio dental nessa região, esse fio dental vai desfiar. Já é um indicativo que está em excesso. O segundo indicativo é que o paciente pode alertá-los. Aí vai chegar para vocês e falar, então, estou sentindo uma pressão muito forte. É que tem pacientes que não sabem identificar isso para a gente. A maneira mais fácil é você passar o fio dental. Passei o fio dental naquele kit que vocês compraram lá para a faculdade, existe pontas diamantadas para peça de mão, que é um volume maior do que para alta rotação. Acaba sendo o melhor tipo de ponta diamantada para fazer o ajuste. Quanto maior, acaba sendo melhor porque você acaba não incorporando ondulações na superfície. Lembrando sempre de trabalhar com ela paralela ao longo eixo do dente. Essa é a maneira correta de fazer o ajuste proximal. Então você faz um primeiro ajuste. Fiz o primeiro ajuste, perfeito. Após fazer esse primeiro ajuste, levo novamente na boca e vou conferindo. Não tenha pressa. Normalmente, na hora que a gente está com pressa, você acaba tirando demais. Tirou demais, você acaba tendo que encaminhar para o laboratório. Então, vá sem pressa. Quando você achar que está quase bom, ao invés de você ir com a ponta diamantada, você vai acrescentar uma borracha diamantada na tua peça de mão e vai com essa borracha diamantada, que ela faz um desgaste um pouquinho mais suave. A partir daí, reencaminha para o laboratório para fazer o glaseamento da peça. Professor, eu já recebi com o glaze pronto, já estava vitrificada a cerâmica. Sem problema. Como eu falei anteriormente, você pode usar uma sequência de borracha diamantada e você devolve o brilho. Lembre que é extremamente importante que volte o brilho na superfície, a lisura superficial. A partir daí, dependendo do material que eu escolhi para fazer a confecção da prótese, vai variar também o material cimentante. Se vai ser um cimento resinoso, se vai ser um cimento fosfato de zinco, um cimento ionomérico. Aí você vai escolher de acordo com o material que você selecionou. Tranquilo, pessoal? Então, a partir daí vai alguns conceitos teóricos. Eu já tinha passado anteriormente a referência para vocês, então segue mais ou menos aquilo que vocês já leram. Tá? Mas é assim, qual a importância de se fazer esse ajuste funcional e estético? Normalmente, o laboratório ele segue um padrão. E se vocês observarem, muitos dentes que o laboratório faz acaba sendo similar às nossas restaurações. Você, depois de uns anos de consultório, você vai ver que você faz algumas restaurações, o paciente fala, doutor, quebrou a restauração que o senhor fez para mim alguns anos atrás. Você olhando aquela restauração, você vai saber se foi você que fez ou não, porque tem algumas características que é inerente ao teu trabalho. No laboratório não é diferente. Muitas vezes nós fazemos, encaminhamos para o laboratório acaba fazendo trabalhos que ficam muito parecidos um com o outro.
e você quer ser um dentista diferenciado. Para você ser diferenciado, você tem que aprender a fazer alguns ajustes nas cerâmicas e individualizar esse trabalho para o teu paciente. Então, é isso que é o ajuste funcional e estético do trabalho. Para facilitar a tua vida, quanto mais informação você passar para o teu técnico, menos ajuste você vai ter que fazer. Então, hoje, na era digital, é muito tranquilo você fotografar teu paciente, pode eventualmente até ser com um celular, né? Lógico, com uma máquina profissional, semi-profissional é melhor, mas ainda não tenho condições de ter a máquina profissional, o celular já ajuda. Então, fotografar com escala de cor, fotografar a face do paciente, fotografar sorriso alto, sorriso baixo, fotografar perfil, tudo isso, mais as orientações por escrito para o laboratório, vai facilitar para ele tentar individualizar esse trabalho. Mesmo assim, você vai ter oportunidade de fazer algum retoque, fazer algumas nuances na superfície do dente. Tá? Independente do material que você usou, se é metal free, se é cerâmica pura, se é metal cerâmica, sempre você vai ter, em algum momento, a possibilidade de fazer algum ajuste. Uma sugestão que eu sempre passo para os alunos: comece esse treinamento já na resina acrílica, no teu provisório. Tá? O provisório é muito mais fácil, caso você tire demais, fazer a correção. Na cerâmica, toda vez que você exagerar no teu ajuste, você vai ter que pedir ajuda para o laboratório. Essa cerâmica volta para o forno, já vai estar enfraquecendo a cerâmica. Então, faça o treinamento na resina acrílica, nos teus provisórios. Faça o treinamento em resina foto, que é fácil a reversibilidade, não na cerâmica. Até chegar um momento que você está já expert e vai ficar muito fácil de fazer o ajuste na cerâmica. Beleza, então vamos fazer uma sequência de ajuste estético. Tá? Primeira coisa que a gente tem que observar: normalmente, nós achamos que o que mais destaca com relação a erro assim, de um trabalho em prótese fixa é a cor. Por incrível que pareça, acaba sendo mais chamativo um erro da posição dentária, a forma do dente, a textura do dente, do que a cor. Porque, assim, ninguém vai errar a cor de maneira tão significativa que vai destacar tanto. Você não vai errar a cor de um paciente que tem um dente A2 e colocar uma cor C4. Né? Normalmente você vai errar, é um A2, eu coloquei um A1, coloquei um A3. É uma diferença muito sutil. Tem pessoas que nem notam essa diferença. Agora, se eu errei a posição do dente, um pouquinho mais vestibularizado do que o outro, o formato, a área de espelho, né, a ondulação na superfície, que vai influenciar na maneira que vai refletir a luz, tudo isso vai destacar muito mais do que a cor. Óbvio, para esse trabalho ficar o mais perfeito possível, eu tenho que observar todos esses quesitos. Né? É uma tríade, como está o tema ali, ok? Mas a cor, por incrível que pareça, é o que menos vai influenciar. Mas a gente tem que ficar atento a todos os itens. Tá? Primeiro deles, tá? O vértice do nosso incisivo. O que é o vértice? O nosso dente, normalmente, ele tem um formato, uma parte triangular, o zênite no nosso dente. Tá? Esse zênite, ele sempre, a maneira correta é ser deslocado sempre levemente para a distal. Senão eu acabo tendo uma sensação de que meu dente, o longe do dente está diferente e que o dente está querendo sair de dentro da boca. Então eu tenho que sempre deixar esse vértice, principalmente dos dentes anteriores, levemente deslocado para a distal. Esse treinamento, pessoal, vocês já fazem na dentística. Quando você faz uma faceta direta, você já tem que ter essa preocupação também. Nos nossos provisórios, idem. Tá? Na cerâmica, principalmente. Tá? Ninguém vai receber um trabalho dessa forma. Tá? Mas aqui fica mais fácil de ilustrar para vocês. Foi traçada uma linha no longo eixo. Tá? Veja que o zênite, que é a parte mais alta, a parte mais alta está no longo, tá bem centralizado. O ideal é que ela tivesse deslocado levemente para a distal. Como é que eu vou fazer essa correção? Com broca diamantada, com borrachas diamantadas. Normal, você pode, nessa fase, até realizar na boca do paciente, mas como eu tenho a facilidade de tirar da boca e fazer fora, se torna mais fácil. A única coisa é que é interessante sempre você desenhar aonde você vai ajustar.
né? Sempre tente fazer o mapeamento da superfície. Detalhe, pessoal, toda vez que você estiver trabalhando com cerâmica, evite trabalhar com grafite. O grafite ele faz um manchamento da superfície, o ponto de fusão desse grafite é mais alto do que da cerâmica, vai ficar levemente pintado. Então, tem esses grafites coloridos, o crayon, né? Você compra em papelaria, tem 05, 07, tem azul, verde, vermelho, você escolhe a cor. Mas esse é o melhor material para fazer essa marcação na superfície. Veja lá, delimitando a área de espelho e pontuando aonde que eu quero que fique esse zênite. Então, eu vou com uma broca diamantada e vou fazendo ajuste nessas regiões. Só deixa eu mexer. Nessas regiões proximais, tentando deslocar o zênite para a distal. Vai ficar uma imagem muito mais natural após esse ajuste. Veja lá, já está mudando um pouquinho. Okay? Então, eu vou realizando esses ajustes na superfície, com brocas diamantadas, né, até eu conseguir deslocar esse zênite para a distal, que é o nosso ponto de interesse. Então, pode ser alguma, tentar deixar esse vértice ou para mesial ou paralelo à linha média. Próximo ajuste, pessoal. Passamos para as meias cervicais. Eu não posso ter uma meia cervical pressionando a minha papila. Eu não posso reclamar para o meu paciente que não está passando fio dental, que não está conseguindo usar a escova interdental, se eu não dei espaço suficiente para que tenha essa facilidade de higienização. Eu não posso fazer uma compressão excessiva na papila, eu vou causar uma hiperplasia, vou causar uma inflamação, e esse paciente vai ter sangramento, mau hálito de maneira constante. Como é que eu faço esses ajustes? O ideal, pessoal, nós temos mania de fazer adaptações, né? Esquece a adaptação. Não dá para fazer o jeitinho brasileiro. Nós temos que ter o material correto. Não adianta eu querer abrir uma meia com brocas cônicas. O melhor material que eu tenho para fazer ajuste das ameias são os discos diamantados. Pode ser monoface ou com serrilhado, com perfurações, pode ser liso. O importante é, o disco que eu usei para cerâmica, eu só uso para cerâmica. Se eu começar a usar o mesmo disco para resina acrílica, vai impregnar esse meu disco com acrílico e pode contaminar minha cerâmica. Então, o que eu usar para cerâmica é só para cerâmica. E, na sequência, eu vou trabalhar com discos diamantados. É o melhor material para conseguir fazer o ajuste. Da mesma forma, faço o mapeamento da superfície e marco aonde eu quero ajustar. Ah, não, mas eu já tenho bastante experiência, eu não preciso mais fazer o ajuste. Pessoal, normalmente, quando você começa a ficar convencido, é que você erra. Tá? Da mesma forma, o pessoal que adora fazer implante começa a ficar já muito seguro e não usa mais guia cirúrgico. Daí chega o trabalho para você realizar a prótese, com implantes mal posicionados. O ajuste aqui é da mesma forma. Então, não tem como ficar evitando. Acostume a fazer de maneira correta, que você não vai ter. Veja lá como já modificou. Abrir um pouquinho mais a meia, já está começando a ficar com cara de dente. Antes estava um trabalho muito bruto ainda. Agora já está ficando mais delicado, né? E com alguns ajustes. Próxima etapa que a gente vai analisar são as áreas planas, ou área de reflexão de luz, ou área de espelho. Né? Cada autor acaba botando um nome diferente. Mas essa área de espelho vai ser uma principal região do dente que vai refletir a luz, e vai dar a sensação de um dente maior ou menor. É nessa área que a gente vai trabalhar. Os dentes homólogos, nas áreas de espelho, têm que estar idênticas. Eu não posso estar com área de espelho de dentes homólogos diferentes. Por mais que a cor esteja certa, você vai olhar para aquele paciente, você vai ter uma sensação de que um dente está maior do que o outro, como essa imagem. Veja lá, se você pegar uma régua, um paquímetro e medir, os dois dentes têm exatamente o mesmo tamanho. Porém, a área de espelho, a área de reflexão de luz está diferente. Então, na hora que você olhar para o seu paciente, você vai ter uma sensação de que são dentes diferentes. E não é. O que eu posso fazer para corrigir? Primeira coisa, mostre para o teu paciente e pergunte para ele. Você gostou mais de qual dente? O da direita ou da esquerda? Ah, eu gostei mais o da direita.
Perfeito. O da direita é um dente que está mais alongado. Então, eu vou pegar brocas diamantadas e vou trabalhar nas proximais, arredondando um pouco essas proximais e dando a sensação de dente mais alongado. Ah, não, pensando bem, eu gostei mais do dente da esquerda. Eu vou pegar o dente da direita e vou arredondar levemente a incisal e a cervical, dando uma sensação de dente mais curto. Simples assim. Volto a dizer, faça esse treinamento em resina acrílica e, eventualmente, em restaurações que vocês estão executando, se der alguma falha, é mais fácil a correção. Veja lá, os dentes já estão ficando com uma característica mais próxima de dentes naturais. Próxima etapa seria fazer as aberturas interproximais, para tirar aquela sensação de um trabalho inteiro, de teclado de piano, que a gente fala. Você tem, por mais que seja uma ponte fixa, você tem que ter uma sensação de que tem separações nesses dentes. Da mesma forma, discos diamantados é a melhor opção. Detalhe, se a minha infraestrutura ficou muito volumosa, a hora que eu fizer esse ajuste vai aparecer um ponto metálico. Isso é um problema grave. Né? Já devia ter observado essa falta de espaço na infraestrutura metálica. Esse seria o acidente mais comum, exposição do opaco, delimitando lá onde eu quero fazer o ajuste. E, na sequência, veja lá como já modificou. É uma peça inteira, porém eu tenho a sensação de que está separado. Né? Então, como que eu faço isso? Aumentando ali os espacinhos nas regiões interproximais. Pessoal, estou vendo aqui o meu cronômetro já está indo para o final. Vamos ver se o site vai permitir que eu continue. Caso contrário, provavelmente nós vamos parar um pouquinho, daí eu passo um novo link para vocês para nós finalizarmos. As aberturas nas ameias, né, isso daí você já aprendeu estatística, é o que vai dar a sensação de um paciente mais idoso, um paciente mais jovem, um paciente do sexo feminino, do sexo masculino, né, ou adequar as características que o paciente gostaria. Então, aumentando essas ameias. Vamos ver lá. Então, você delimita até onde você quer chegar. Também com disco. Tá? Você tem que ir com disco de aço, ali não vai inventar de com pontas diamantadas, que você vai ter problema. Né? Normalmente, você vai desgastar em excesso. Pessoal, cuidado. Se você for trabalhar com discos diamantados, acho que o site vai permitir, hein? Se você for trabalhar com discos diamantados, pessoal, tire esse trabalho da boca e faça na mão esse ajuste. Não faça esse ajuste com disco diamantado na boca. Esse disco diamantado é extremamente afiado. É muito fácil você cortar o lábio do paciente. Pensa só, você programou fazer uma prótese fixa, no final da sessão você vai ter que fazer uma cirurgia plástica no lábio do paciente. Então, muito cuidado. Mas eu gosto de trabalhar com disco de aço. Então, cuidado, é melhor você cortar seu dedo do que você cortar o lábio do paciente. Eu prefiro, na boca, sempre com discos de papel, de granulação maior. Né? E disco de aço, eu tiro o trabalho da boca, delimito onde e faço ajuste na mão. Tá? Cuidado, pessoal. Veja lá, um outro item que veio da prótese total, corredor bucal. Veja, mais uma vez, resgatando conceitos de prótese total. Então, assim, toda vez que você olhar teu paciente de maneira frontal, alguns dentes você não pode enxergar a distal. Por exemplo, se eu estou enxergando a distal de um canino, a distal de um primeiro pré-molar, você vai ter um sorriso muito largo. Você vai ter uma sensação de que tem muito dente para pouca boca. Né? Você não tem aquele espaço escuro entre a bochecha e a vestibular dos dentes. Então, você tem que enxergar isso. Tá? Não dá para ficar enxergando a distal. Então, de maneira mais simples, a partir do canino ali, veja como foi feito. Foi demarcado o centro do dente e foi demarcado a distal. Se eu olho de frente, eu estou enxergando a distal, pessoal, trabalhar com brocas diamantadas, eventualmente com borracha diamantadas e tentando diminuir um pouco essa superfície. Lembrando que se eu fiz um preparo
inadequado, não dei espaço para o laboratório, qualquer ajuste que eu fizer na superfície, eu vou tirar o esmalte, a cerâmica de esmalte, vou começar a enxergar a dentina, vou começar a enxergar opaco, e vai ficar uma cerâmica, como a gente disse, sem vida. Uma cerâmica extremamente opaca, fica feia. Então, o mais importante é já o início do trabalho está correto. Então, desde o paro, como eu sempre falo, prótese, tem que tomar cuidado, porque os erros se somam. Você deixou passar um detalhezinho no preparo, um detalhezinho na tua moldagem, um detalhezinho no teu gesso, um detalhezinho no coping. Chega no final, a falha está extremamente grande e vai comprometer a longevidade e a qualidade do teu trabalho. Então, tome cuidado. E na sequência, né, a gente observa as incisais dos dentes em relação ao lábio inferior. Normalmente, você tem que acompanhar a curvatura do lábio. Né? Veja nesse inferior aqui, como já está até pontuado que é um erro, está com um sorriso invertido. Né? Os dentes não estão acompanhando os lábios do paciente. Então, a gente, primeiro, olha de maneira frontal e observa se os dentes, como nesse superior, se estão acompanhando a curvatura do lábio. Ela fica mais estética, esses dentes ficam mais estéticos quando acompanham a curvatura do lábio. Quando não acompanha, dá uma sensação de dentes mais velhos, de pacientes mais velhos. E hoje em dia os pacientes querem ter uma sensação de dentes mais joviais. Então, fiquem atentos a esse detalhe. É um detalhe bem sutil, mas que faz a diferença. Outro detalhe muito importante, eu sempre brinco em sala de aula, falando que mocho tem rodinha para a gente aprender a andar ao redor do paciente. Você tem que ter uma visão dinâmica do paciente. Você não pode simplesmente olhar de maneira frontal. Vai andando ao redor do paciente e observe lateralmente, 45 graus, bem lateral, para você ver a projeção dos teus dentes anteriores. Em hipótese alguma, você pode deixar as incisais tocando fora da linha seca úmida do lábio. Veja, o caso superior ali, de maneira frontal, até está legal. Mas esse paciente, se você olhar de perfil, você vai observar que as incisais estão fora da linha seca úmida do lábio. Num paciente sexo feminino, vai ficar marcado sempre esses dentes com batom. Ah, não uso batom. Tudo bem, você vai olhar o lábio do paciente, você vai ver marcado o lábio do paciente com a anatomia dos dentes. Então, você invadiu o espaço. Então, isso a gente analisa em prótese total também, né, que é o nosso suporte labial. Aqui, nós temos que ter esse cuidado. Muitos profissionais que realizam lentes de contato, em casos onde não era bem indicado lente de contato, acaba acontecendo isso. O dente está extremamente estético, bonito, o paciente adorou, mas o paciente não consegue mais usar batom porque vai ficar sempre manchado. O que aconteceu? Não era um caso para lente de contato, era um caso que deveria ter sido realizado um preparo para realmente acomodar acomodar o volume do material sem invadir essa linha seca úmida do lábio. Então, também tome esse cuidado, não acostumar a não olhar o paciente só de maneira frontal, mas de maneira lateral também. Um outro item importante, que a gente não pode deixar passar, até agora você acertou tudo. Né? Você é aluno da nossa universidade, você não erra, né? Mas chegou numa fase onde você acertou todos os itens anteriores, todos os tópicos anteriores, inclusive não está igual do dente homólogo. O que vai acontecer quando esse paciente fizer uma fotografia? Né, que normalmente eles reclamam da gente, eu não consigo mais fazer foto sorrindo. Toda vez que eu faço foto sorrindo, eu tenho a sensação de que esse dente está com cor diferente. Daí você vai no teu consultório, você coloca a escala de cor, fala, não está diferente, ó, os dois estão exatamente da mesma cor. O problema é que quando incide luz nessa superfície, como a texturização está diferente de um dente de outro, a reflexão da luz é diferente. Então também é um detalhe extremamente importante, acertar essa texturização. Tá? Para que a hora que tenha a reflexão de luz, você consiga fazer com que essa luz reflita de maneira idêntica para os dois dentes, para os dentes homólogos. Essa fase eu gosto de trabalhar com lupa, não é obrigatório, né, que fica mais fácil de identificar detalhes. Existem lupas
de qualidades mais distintas, de valores mais distintos possíveis. Esse tipo de texturização você pode fazer com brocas diamantadas. Sabe aquela broca diamantada que você usou no laboratório 50 vezes, que a gente falou, ó, já está na hora de trocar, que você não trocou, né, que para fazer o desgaste na boca do paciente já não vai ser eficiente, vai gerar muito calor e pouco desgaste. Essa broca você pode deixar lá reservada para você fazer a texturização. Então, nada se perde. Você para essa broca velha, que não é mais para usar na boca do paciente, ela vai ter um desgaste menos agressivo para você fazer a texturização. Lembrando, pessoal, todo ajuste que você vai fazer na boca, demarque antes, faça um pequeno ajuste, mostre para o paciente, que muita coisa o dentista adora, né? E a hora que o paciente vai falar, mas eu estava gostando mais como era antes. Então, antes de fazer o ajuste, mostre para o paciente. Tá? E daí, na sequência, você faz o ajuste. Veja lá, a texturização, você pode... Tem casos que você vai fazer texturizações horizontais, tem casos onde você vai fazer texturização vertical, né, aqui fazendo texturização horizontal. Então, você tem que analisar como é que são os dentes naturais homólogos. Tá? Dependendo de como for esses dentes naturais, você vai reproduzir isso daí. Se vai ser horizontal, se vai ser vertical, mas para deixar o mais parecido possível com o dente homólogo. E aqui, após o glaseamento, tá? O trabalho finalizado. Então, perto do que iniciou e como está agora, melhorou assim quase que 100%. É lógico, aqui a imagem não está muito legal, mas já dá para ter uma ideia do que você consegue fazer para individualizar o trabalho para o teu paciente. E ainda, nós temos alguns recursos de fazer uma caracterização extrínseca. Eu errei um pouquinho, tem uma manchinha diferente aqui no dente natural, tem uma pigmentação diferente, eu não tinha observado isso, eu esqueci de fazer a foto e mandar para o laboratório. É o momento de você fazer a foto, e existe daí corantes ou stents que o laboratório possui, que ele pode fazer essa caracterização extrínseca para você. Então, existem algumas escalas, né, onde você pode, por exemplo, nessa imagem inferior aqui, ó, não existia esse halo esbranquiçado, nem essa área levemente azulada. Isso tudo é corante, é stents. Então, você tem aqui esses corantes. A cervical mais saturada não estava assim. Mas o dente natural estava mais saturado e o laboratório não fez. Faça a foto do dente natural e o laboratório tem como corrigir isso. Eu quero fazer aqui a oclusal já exatamente igual aos dentes naturais. Só cuidado que caracterização exagerada, principalmente desses dentes posteriores, eu já tive problema com um paciente que, após eu finalizar o trabalho, eu adorei, fotografei, postei nas redes sociais, e o paciente falou, pô, Paulo, mas agora você colocou um dente novo na minha boca, ele já está manchado, parece que eu estou com cárie. Então, às vezes, o que é bonito para o dentista, né, que é extremamente natural, porque os outros dentes estão assim, o paciente não gosta. Então, converse com ele antes. Agora que vocês estão bem treinados, vamos dar uma olhada nesse caso aqui. Eu já mostrei para vocês em algumas aulas anteriores. O paciente chegou dessa forma para a gente, ele já estava com esse dente desvitalizado, então a conduta aqui é colocar um retentor intracanal. Até como tem um remanescente adequado ali, tem uns 2 milímetros em toda a cervical, até poderia ter sido feito um retentor intraradicular direto, né, associado a um pino de fibra de vidro. Mas nós optamos por fazer um núcleo metálico fundido em ouro. Instalamos a coroa, numa visão mais distante, a gente não vê diferença nenhuma. Não parece que está perfeito o caso, não está bonito, a cor está legal, está extremamente harmônico. Quando nós temos uma visão mais próxima, o que a gente está enxergando ali, pessoal? Agora que vocês já treinaram um pouquinho mais ali a análise crítica de vocês. Veja lá, eu não estou conseguindo. Só voltar aqui. Fazendo uma análise crítica, o que está acontecendo ali? Ó? Veja o dente da esquerda, o dente da direita é o dente natural. O dente da esquerda, a área de espelho está diferente. A cor está bonita. A cor está batendo. Mas
a área de espelho está diferente. Então, você olha para esse paciente de maneira mais próxima, ou quando ele fizer uma fotografia, disparar o flash, a reflexão de luz vai ser diferente. Então, ele vai ter uma sensação ou de que um dente é maior do que o outro, ou que a cor está diferente. E se você colocar a escala ali, você vai ver que a cor do dente está batendo com a cor da escala. Então, o que deveria ter sido nesse trabalho? Deveria ter sido corrigido a área de espelho. Deixa a texturização da superfície exatamente igual. Veja como aqui o dente da direita tem ondulações verticais. Nesse daqui não está tão evidente. Veja a área de espelho desse dente. Ó. Ele é uma área de espelho maior. O que eu vou ter que fazer nesse daqui? Eu vou ter que arredondar um pouquinho aqui as proximais para alongar o dente, deixar a área de espelho bem parecida e tentar fazer uma texturização similar ao dente homólogo. Tá? Só que o ideal era ter sido feito isso na prova da cerâmica, não nessa fase. Nessa fase, corre o risco agora de eu trabalhar com disco, com borrachas diamantadas e ficar com um pouco cerâmica de esmalte. Aí eu acabo tendo outro problema. Então, eu deveria ter feito essa correção já na prova da cerâmica. Mas veja, uma visão mais distante está perfeito o caso, mas quando a gente começa a ter uma visão mais crítica, você já enxerga essas pequenas falhas. Esse outro caso, né, também já mostrei para vocês em algumas aulas anteriores. Não adianta eu acertar só a estética do dente. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado assim, em harmonizar a estética branca com a estética rosa e indicar o material certo. Né? Aqui já começou as falhas na indicação do retentor intrarradicular. Foi indicado um retentor intrarradicular com uma liga ruim. Essa liga oxidou. Veja lá, após a remoção da coroa. Essa área escura aqui não é cárie. É oxidação da liga que pigmentou toda essa região cervical. Ela chega a pigmentar toda a raiz do dente. Se o paciente tiver uma gengiva com biotipo mais delgado, você vai enxergar a coloração da raiz na gengiva. Fica uma gengiva com aspecto mais arroxeado. Aí você vai ter que fazer correções periodontais, tentar encher de conjuntivo, né, fazer algumas técnicas aí para tentar mascarar esse escuro. Tudo porque eu indiquei o material errado. Então, cuidado com a tua tática operatória, né? Escolha materiais adequados, se familiarize com materiais. E, na sequência, você vai substituir aí o material, vai escolher daí a cerâmica que você quiser, e finaliza o caso. Tá perfeito? Perfeição? Nunca, pessoal, mas tem que tentar aproximar o máximo possível. Tá? O que vai acontecer futuramente com esse paciente? Com o passar dos anos, pode voltar a ter uma leve recessão gengival, vai voltar a aparecer a nossa cervical. Infelizmente, existem técnicas de cirurgias periodontais para tentar minimizar isso ou corrigir isso, senão você vai ter que substituir o trabalho protético. Então, harmonize, lembrar de harmonizar a estética branca com a estética rosa também. Tranquilo, pessoal? De imagem para vocês, né, era isso que eu tinha que passar. Daí agora eu vou abrir para perguntas, né, vou tirar essas imagens aqui. Queria agradecer a turma da especialização, que sempre está nos dando uma força, os professores, e principalmente aqui o colega de vocês, os colegas de vocês, o Kenji, e estou tão nervoso aqui com essa apresentação online, e o Peterson, né, que desenvolveram com a ajuda do professor Marcelo esse sitezinho TP Play. Legal se vocês participarem aí, que ajuda bastante. Ok, pessoal? Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento. Vamos ver se eu vou conseguir, nunca dá certo. Beleza, pessoal. E aí? O que vocês acharam? Está ativando o som de alguns aí ainda. Hello? Se quiser ativar a imagem também, pode ativar a imagem aí. Estou mandando mensagem no bate-papo, mas eu não estou... Vamos ver se eu consigo ver o que vocês escreveram no bate-papo.
Tá, perguntaram aqui como que eu modifico a área de espelho. Tá, normalmente você trabalha com brocas diamantadas, com granulação mais fina, tá? E eu trabalho, se eu quero dar uma sensação de dente mais alongado, eu vou trabalhar nas proximais, eu vou arredondar as proximais. Se eu quero dar uma sensação de dente mais curto, eu arredondo cervical e sisal. Tá, a Suelen tinha perguntado isso. Tá, daí a Jane perguntou, tem que fazer o registro de mordida com resina acrílica. Pode ser feito com cera? Pode ser feito com cera, pode ser feito com silicones específicos para registro, mas é que a resina acrílica, quando você tem o coping já pronto, ele acaba sendo mais fiel, né? A cera pode falhar um pouquinho nesse momento, né? Mas é possível, né? Mas tenha certeza que o teu registro está bem feito, não adianta fazer um registro errado. Que mais? Bom, só tem essas duas perguntas, nada mais. Ninguém quer falar junto, pessoal? Tá? Vamos habilitar. Habilitei ativar todos. Quem quiser falar, pode falar. Eu não estou escutando vocês, só estou vendo as mensagens. Será que... Deixa eu ver aqui. Professor? Tá, vocês estão me escutando. Oi, pode falar, agora estou escutando. Ali no último caso que você mostrou a respeito daquele núcleo que estava oxidado, foi refeito o núcleo? Eu não entendi essa parte. Então, o ideal era você remover aquele núcleo e colocar um núcleo numa liga melhor. O problema é que remoção de núcleo sempre é um risco de fratura, de perfuração, nem sempre é tão tranquila a remoção. Tá? Aqui, assim, o estrago já está feito. Se você conseguir remover, você remove, instala um núcleo de uma liga melhor. Se, porventura, não conseguir remover, a oxidação vai continuar. Enquanto não tiver uma recessão gengival, não vai ser problema. Agora, se tiver recessão, vai continuar com a pigmentação ali. Não tem como eliminar essa pigmentação. Uma vez que ela aconteceu, já era. Mas remoção de núcleo não é uma tarefa tão fácil. A gente pode até conversar com vocês a respeito disso num próximo momento, mas se o núcleo está no tamanho ideal, ou às vezes está até num tamanho exagerado, é muito complicado você indicar a remoção desse núcleo. Você vai ter que trabalhar com o que você tem. Você vai levar teu preparo subgengival e, eventualmente, fazer um enxerto gengival ali para aumentar a espessura da mucosa e vai fazer um trabalho novo dessa forma mesmo. Entendi, obrigada. Imagina. E aí, pessoal, nada mais? Com relação ao fórum lá, no começo eu estava me batendo também um pouquinho lá eu coloquei data, daí bloqueou para a parte de uma data, mas aí já a gente conseguiu corrigir isso. Mas ali as perguntas eram mais focadas assim. Quando nós provamos um copy, se ele tiver com um degrau negativo, a primeira conduta é tentar identificar por que está com esse degrau negativo. Né? Para identificar, primeira coisa, observe se não ficou com resto de cimento. É a primeira falha que a gente tem, é deixar resto de cimento, removi o provisório e não limpei direito. Então, passa remova com curetinhas, faça um polimento ali com pedra pómez e escova de Robson, né? Tenha certeza que não ficou nenhum resto de cimento. Aí faça a prova de novo, continua com o degrau negativo. Provavelmente pode ser alguma bolha interna no copo, independente de ser metálico ou ser metal free, pode ter algum volume em excesso ali, principalmente o metálico, né, que foi feito fundição. Então você usa um carbono líquido, um elastômero, internamente leva em posição. Aonde ficar sem o material é onde você tem que ajustar. Então você vai fazendo quantos ajustes for necessário até que ele se adapte. Se mesmo após você ajustar várias vezes ele ainda continuar com a desadaptação, fazer desgaste no dente sempre é temerário. E nem sempre vai resolver. No dente, quase sempre a gente faz só um polimento mesmo. Então, uma broca multilaminada,
ou uma ponta diamantada de granulação fina, ou às vezes até com borrachas abrasivas. Você faz um polimento na superfície só para realmente polir, e daí tenta adaptar de novo. Não adaptou, infelizmente, a conduta é remoldagem, né, e fazer um novo coping. Você remoldou, o laboratório faz um novo troquel, em cima desse troquel um coping, você vai provar novamente. Então, essa é a conduta. Em hipótese alguma, dá para a gente deixar com um pequeno espaço, um pequeno gap, e achar que depois da aplicação da cerâmica, o cimento vai preencher. Ele vai preencher. Por quanto tempo? Esse que é o problema. Esse gap, essa interfacezinha que fica, o cimento vai degradar, por mais que tenha usado, vai demorar mais tempo para degradar, mas vai degradar. Lembra que eu já falei em aula para vocês, em torno de 80% dos fracassos em prótese fixa é recidiva de cárie. Aonde começa essa recidiva de cárie? Na cervical, na interface ali prótese-dente. Se eu deixei com um gap, fatalmente essa cárie vai aparecer mais rápido. Aí você está fazendo um trabalho para que tenha uma durabilidade muito grande, né? No mínimo uns de 7 a 10 anos. Se você deixou com esse gap, com esse degrau negativo, não vai ser o cimento que vai resolver. Então, fiquem bem atentos a isso. Com relação à báscula lá daquele trabalho maior, eu já falei na aula, mas a conduta mais correta é essa. Tem báscula, secciona a peça, usando disquinho de carburum, sempre tomando cuidado de fazer um corte o mais fino possível, né, para não ficar um ponto de solda muito espesso. E na sequência, se resolveu a báscula que você fez essa secção, maravilha. Se não resolveu, é remoldar também, pessoal. Não tem como deixar com báscula. Isso daí vai fazer com que essa prótese solte mais fácil e vai formar cárie. Eu não sei se todos estão escutando o que eu estou respondendo aqui. A Valentina perguntou, acho interessante falar sobre a troca de núcleo, também tinha a mesma dúvida que a Fabiana. Tá, mas todos escutaram o que eu respondi para a Fabiana, ok? Acredito que sim. Maravilha. Tá, que mais? Com relação ao fórum, era isso. Acho legal, né? Nós tínhamos pedido para vocês fazerem lá o estudo dirigido, né? Eu sei que as outras matérias também estão enchendo vocês de assuntos novos aí, mas talvez seja um tema interessante, assim, nós discutirmos em cima num próximo momento, né? Toda quinta-feira, e até que nós possamos voltar para as atividades normais, nós fazemos essa reunião durante a aula. Se eventualmente vocês quiserem fazer alguma coisa extra, sem problema nenhum, né? Tem vários períodos que eu tenho essa autonomia, apesar de eu ter outras turmas, mas aí a gente manda uma mensagem no grupo lá do WhatsApp, a gente faz o grupo sem problema nenhum. Obrigatoriamente, essa reunião de quinta-feira. Eventualmente, se vocês acharem interessante, nós podemos fazer extra também, não tem problema nenhum. Então, voltando ao ponto do núcleo, não sei se ficou claro para todo mundo, então, naquele caso anterior, não foi removido o núcleo, é que não tem a imagem radiográfica, aquele núcleo tinha um tamanho exagerado, a tentativa de remoção poderia causar uma fratura desse núcleo. Desculpe, não do núcleo, fratura radicular. Então, a gente tem que ponderar, tem que botar na balança, ver o que é mais pertinente. Correr o risco de ter uma fratura radicular e perder a raiz, né, ter que partir para um implante, ou, eventualmente, manter da mesma forma, simplesmente substituindo a parte estética do trabalho. Né? Nós optamos por substituir a parte estética. Então, foi mais ou menos por aí. Com relação... E se fosse possível trocar um núcleo, né, existem algumas técnicas para remoção de núcleo. Tem técnica com ultrassom, tem técnica fazendo desgaste, tem alguns dispositivos específicos para remoção de núcleo, mas sempre, se você conversar com qualquer profissional que faz remoção de núcleo, todos vão ser unânimes. É uma etapa extremamente cansativa e de risco. Tá? Ninguém vai falar que é fácil. Mas se conseguir remover, às vezes o núcleo está curto, né, daí já existe um outro risco, né, ele está curto. Se eu deixar dessa forma, não é só oxidação, é o fato de estar curto. Ele pode induzir a fratura estando curto. Então, aí
a gente pondera e acaba optando por fazer a remoção. Ok? Então, na sequência, usa alguma técnica específica para remoção, remove, e nós instalamos um núcleo com uma liga melhor. E se você puder colocar uma liga áurea, melhor ainda. Você tem que definir isso do laboratório. Qual é o inconveniente da liga áurea? O custo. Se você paga, em média, lá, R$50 um núcleo numa liga convencional, você vai pagar, no mínimo, uns 200 para fazer uma liga áurea. Mas você tem que passar essa responsabilidade para o paciente também. Não pode ficar só em cima de você. Joga a responsabilidade para ele. Mais alguma coisa, pessoal? Tranquilo? Mais alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar? Não sei se respondi todos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Pessoal, podem fazer perguntas em áudio, às vezes agora é mais fácil até do que... E aí, pessoal? Estou à disposição. A Elisa perguntou ali em cima que ela tinha perdido o início da aula, como que faz o registro? Vi que tinha uma bolinha de resina acrílica no início da aula. Você faz uma bolinha com resina acrílica, você pode fazer direto com pincel na região, né, e coloca com pincel, né, mas nada impede de você fazer uma bolinha dentro do pó de DAP e inserir na superfície ali. O importante é que você tenha pelo menos uns 3 contatos, né? Mas é um coping só, se é um coping só, é um contato só. Mas se for um trabalho maior, sempre a gente tenta colocar uns 3 pontos para fazer uma área de estabilidade, né? Se você colocar um ponto só de registro, o laboratório não vai conseguir engrenar isso daí. Então, se trabalhos unitários, um ponto só de resina acrílica. Se for um trabalho maior, pelo menos uns 3 pontos. Tá. Da Elisa, ela falou que o microfone dela não está funcionando, mas acho que ela deve ter escutado aí. Mais alguma coisa? Essa aula, pelo que o Peterson e o Keiji tinham falado para mim, vai ficar disponibilizado lá no site. Então, se alguém perdeu o início da aula, é só ir lá depois e consegue assistir. Então, vai ficar... todos os erros e acertos aí da aula vão ficar meio que eternizados aí para vocês. Então, sempre que vocês tiverem interesse em assistir novamente, acho que vai ter essa possibilidade. Mas depois a gente confirma isso com o Peterson e com o Kenji, ok? Algo mais? Bom, turma, eu achei que foi bem produtivo, né? Por uma primeira experiência, até perdi o sono à noite, acordei mais cedo, que é engraçado, falar em sala de aula é muito mais tranquilo. Falar aqui, você fica pensando, puxa, será que a internet vai funcionar? Porque volta e meia a gente está tentando fazer algumas reuniões via Zoom também, de vez em quando dá umas travadas, aí eu falei, caramba, será que bem nessa que eu vou falar com eles vai começar a travar, não vai dar certo? Até o momento de começar, você fica no desespero, se vai dar certo ou não. E a hora que você começa daí a aula, você fica naquela expectativa. O limite da aula é 40 minutos, será que eu vou ter que fazer um novo link? Daí você já fica meio preocupado, mas graças a Deus deu tudo certinho. Vamos cada vez tentar fazer de uma maneira melhor. Espero que tenha sido bem produtivo para vocês. Para mim foi super produtivo. Foi uma experiência bem legal. Tá bom? Se ninguém quiser falar mais nada, vamos encerrar? O que vocês acham? Obrigado aí pelos elogios, né? Bem legal, faz bem para o ego e incentiva a gente a tentar fazer sempre cada vez melhor aí para vocês, tá bom? Mas a gente vai se